Boa noite a todos vocês, nossos colegas, amigos, espectadores do Léo Santos Podcast. Mais uma quarta-feira, mais uma noite agradável com um convidado especial que se predispôs a compartilhar um pouquinho da tua história, um pouco da sua carreira e os desafios que ele tem vivido frente à liderança de uma grande companhia. Mas antes eu quero agradecer a PPIC, que é uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais, brasileira, mas com presença em todo o mundo. Se você tem interesse em algum tipo de serviço dessa natureza, acesse www.ppc.com.br e desfrute de todas as soluções que essa companhia pode fornecer para a tua companhia. Sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a um grande amigo, uma pessoa que a gente tem se aproximado bastante nesses últimos tempos e que tem uma história linda que vai compartilhar aqui com a gente. Em especial, um ponto que eu não vou trazer spoiler, mas ele vai trazer, é uma parte que eu quero que enalteça bastante, porque é algo incomum para a rotina de qualquer empresário, vocês vão entender daqui a pouco. Então, muito obrigado, Rodrigo, por você se predispor a vir aqui, bater um papo com a gente, compartilhar um pouquinho. Oi, todo mundo que está assistindo. Boa. Vamos lá, vamos conversar. Show bastante de bola. Coisa legal pra gente compartilhar. Tem bastante coisa, né? Sim. Até uma coisa curiosa e interessante é que, assim, todo mundo fala dos jovens, né? Hoje em dia, geração que não sabe muito bem o que quer. Você é um jovem que já lidera uma companhia, sabe muito bem o que quer, tem feito um ótimo trabalho. Então, eu queria ouvir um pouquinho do que você tem feito aí no mercado, frente a uma grande companhia da área química. Certo. Conta aí pra turma e a gente vai desenrolando esse assunto ao longo do bate-papo. Bom, vamos lá, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo Basili, eu sou hoje sócio e diretor de operações da Basili Química, uma indústria química do ramo de borracha, majoritariamente, aqui de São Paulo. É uma empresa que tem 36 anos hoje e foi fundada pelo meu pai, mas eu sou terceira geração nessa indústria. Meu avô teve a empresa dele também e chegou a trabalhar com meu pai depois no final da vida, depois de ter encerrado a empresa dele. Então, eu falo que eu fui criado pelos borracheiros, né? Que é como o pessoal da indústria da borracha se chama. Então, é uma história muito bacana e tem uma série de desafios por ser filho do dono, né? Como a gente leva essa fama. É um grupo que tem os seus ônus, mas tem os bônus também. E a gente tem que desmistificar algumas coisas, ainda mais da parte de ser jovem. E a gente sabe que você, por ser da família, você acaba tendo um acesso a uma evolução na carreira, obviamente mais facilitada, mas tem a parte das responsabilidades que vem junto disso, que não são nada fácil e que eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco mais, entender melhor sobre quais foram as dificuldades, as pedras no caminho, como que eu consegui superar algumas delas e outras a gente obviamente tá galgando, tá evoluindo e tá trazendo evoluções pra empresa. Bacana. Então, filho do borracheiro, né, como você mencionou, seu avô também foi do setor, vocês chegaram a ter a oportunidade de trabalhar juntos, né, por um pequeno período, então deve ter sido uma experiência super legal, né? Incrível. Nem todo mundo tem essa experiência de poder trabalhar com o pai, com o avô e experimentar dentro de casa a essência do negócio, do trabalho, né? E como é que foi isso pra você? Depois a gente vai entrar da rotina, mas assim, como que é trabalhar com o pai, trabalhar com o avô? Tanto o lado bom quanto o lado negativo. Sim, A parte boa é que você acaba tendo dois mentores, né? Eu acho que todo mundo na vida precisa ter um ou mais mentores que conseguem servir de referência e de base de conhecimento para você conseguir aprender com quem já viveu, já teve a experiência, já tem aquele conhecimento prático das coisas, né? O meu avô, ele chegou a completar mais de 50 anos de indústria química. Ele era uma referência no mercado de borracha, então eu até brincava quando eu ia nas Expo Board, que são as feiras do nosso setor, né, de exposição de borracha. O pessoal me conhecia como filho do seu Basili, neto do seu Basili, não como filho do Renato Basili, na verdade. Então a grande referência era meu avô, e eu pude me espelhar muito numa pessoa que tinha um conhecimento gigantesco do mercado e era famoso, assim, pelo bom relacionamento e muitos anos de história de estrada, né? De conhecer o Brasilzão inteiro que a gente tem aqui. Então, a parte boa é essa. A parte ruim é que
obviamente você tem que honrar esse nome que foi construído, e a gente sabe que demora décadas para você construir um nome e segundos para você destruir um nome. Então eu sempre tive uma preocupação muito grande de, poxa vida, como que eu vou honrar tudo que foi construído antes de mim pelas pessoas que carregam o mesmo nome que eu? Então é uma responsabilidade muito grande. Quando você é jovem, é difícil processar isso tudo. Com o tempo você vai entendendo como se posicionar e o que você deve ou não fazer, e aprende com alguns erros. A gente só não quer ficar de fora do jogo, né? Acabar errando no começo da carreira, enfim, perdendo o gosto por alguma dificuldade que viveu, porque dificuldades são diversas e a gente tem que conseguir lidar com elas, né? Sem dúvida. E assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, ele é filho do dono, então é muito mais fácil, tem regalias. Pelo contrário, né? Os desafios já começam assim com altos níveis de responsabilidade. Sim. Como você próprio mencionou, começa com algo que é intangível, que é a honra. Como é que eu mantenho a honra, quem criou isso daqui, e mantenho o nome vivo, né? Mas também tem as responsabilidades que são ali objetivas. A execução do trabalho com nível de qualidade alto, o fato de você ter que cuidar de uma empresa em si. Como é que foi no início da carreira lá? Já te deram uma área para cuidar ou fala, não, vai fazer trabalho como estagiário? Como é que é essa dinâmica? Eu acho que isso foi um ponto bem acertado da criação que eu tive, né? Assim, eu sempre entendi aquela questão de, olha, a empresa é o ganha-pão e a gente tem que colaborar com o que cada um pode. Então, eu, desde muito cedo, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção, formado pelo Mackenzie aqui de São Paulo. Sou apaixonado pela formação que eu tenho, porque ela é muito generalista e eu consegui aplicar praticamente tudo que eu aprendi na faculdade de matemática, física, estatística, programação, gestão de RH, N outras coisas que o curso trouxe, né? E desde muito cedo eu sempre gostei muito de computação, da parte de sistemas, assim, de mexer na internet e tudo mais. Então, desde pequeno, desde os meus 13, 14 anos, o meu pai trazia os computadores da empresa para eu arrumar em casa de final de semana. Então, legal. Eu já contribuía com o pouco que eu podia. Depois fiquei fluente em inglês lá para uns 15, 16 anos. Então, todas as feiras que tinham fora do Brasil, já tinha esse privilégio de poder acompanhar o meu pai e servir de tradutor e intérprete para ele. Que legal. Eu já conseguia desenvolver um pouco melhor do que ele na língua inglesa. Então, tive oportunidades de, desde muito cedo, conseguir ir para a China num evento que foi muito bom. Foram 2 semanas de muito aprendizado, conhecendo indústrias mesmo da borracha lá, vendo o que eles faziam de certo, o que eles faziam de errado, tendo o exemplo dos dois lados, que é muito importante. Não só ter o bom exemplo, você tem que ter um mau exemplo também. Então, eu já participei de feiras nos Estados Unidos. Então, o meu começo era assim, eu não estava dentro da empresa, mas eu já participava da empresa. As feiras que a gente tinha da Expobor também, eu já estava no meio, começava a entender do setor. Olha, essas empresas produzem tais componentes aqui que vai uma matéria-prima que a gente fabrica ou distribui. Então, é aos poucos, porque o volume de informação é gigantesco. Então, tem que ser em doses homeopáticas. Então, desde menor de idade, eu já tinha essa convivência com a história e com a rotina da empresa. Aí, depois eu fui fazer engenharia, como eu citei. Comecei a entender um pouco mais da indústria, né? De como que é a funcionalidade, a rotina das coisas. E aí eu cheguei um belo dia pro meu pai e falei, olha, pai, eu queria trabalhar com você. Ah, foi uma iniciativa sua. Foi uma iniciativa minha. Meu pai sempre deixou aberto. Ele falou assim, ó, quem quiser trabalhar comigo será muito bem-vindo. Não falou que ia ser tão difícil, mas fica à vontade e tudo mais. Sou eu mais 2 irmãs, elas não se interessaram, eu que sou o primogênito, tomei a frente e não me arrependo, foi uma escolha maravilhosa. E aí já tava na engenharia, falei, olha, eu quero começar. Aí eu falei, bom, beleza, o que eu faço, né? Cheguei lá e o meu pai muito sabiamente falou, você vai passar 2 semanas aqui puxando pallet. Pra quem não sabe, pallet os produtos são empilhados naquele caixote de madeira, né? As sacarias ou as caixas, que é a parte da logística que faz o transporte. Então é como se eu fosse trabalhar mesmo na parte da entrega ali. Trabalho braçal. Trabalho estritamente braçal. Qual é a sua idade? Hoje eu tenho 28 anos. Não, na época foi 2016 para 17. Eu tinha 21. Você tava no meio da faculdade? Tava no meio da faculdade. E aí gerou uma parada assim de ego? Pô, pai, eu tô fazendo faculdade, engenharia, você vai me pedir pra carregar pallet? Surgiu isso ou não? Não estudei pra isso, muito pelo contrário. Eu entendia, eu por ver o meu pai... Meu pai sempre teve um perfil muito hands-on, assim. Ele é um CEO que
como a maioria dos self-made men, assim, ele sabe cada parafuso que tem dentro da empresa. Eu acho que esse é o ponto da empresa familiar, que quando você tem a possibilidade de entrar muito a fundo nela, você entende o que diferencia alguns empreendedores que conseguiram empreender num país que tem as suas dificuldades inerentes, que a maioria das empresas quebram nos primeiros 2, 3 anos, e conseguiram sobreviver. É realmente conhecer cada vírgula do seu negócio. Então, eu sempre observei muito isso no meu pai, ele serviu de bom exemplo. Então, o meu pai, ele sabia como que as entregas deveriam ser feitas, porque ele já entregou. Ele sabia até como operava a empilhadeira, porque quando chegou a primeira empilhadeira na empresa, ele falou assim, eu vou dominar isso daqui, porque se algum funcionário faltar, eu preciso saber substituir isso. Obviamente no começo, hoje é uma empresa de 90 funcionários, mas antigamente teve seus 5, 10 e assim foi. Então ele teve que aprender tudo isso. Então eu sempre vi meu pai fazendo isso. O exemplo muito bom que ele deu tirou completamente esse ego de mim. Eu tinha que saber como tudo funcionava, e para isso eu tinha que botar a mão na massa. E assim foi, eu fui lá, puxei meus pallets, entendi como que era um sistema de armazenagem, por que tinha endereçamento, e como que era a parte da expedição, quanto tempo demorava, a verificação das etiquetas. Então você vai aprendendo todas as nuances do negócio. E começou assim, eu fiquei esse período lá puxando pallet, depois falei, bom, já aprendi a puxar pallet, né? E a galera que trabalhava junto? Ficava assim, pô, eu tô trabalhando junto com o dono aqui. Então, essa acho que foi a parte mais curiosa da minha história, assim, foi bem no começo, né? Porque o pessoal me via lá e achava que eu tava lá de espião. Falava assim, será que tá aqui pra ver se a gente tá fazendo uma coisa errada? E eu tava lá realmente pra aprender. Aí eu chegava, o pessoal falou assim, cara, me ensina como é que você verifica o lote de acordo com a entrega. O pessoal ficava preocupado. Que o cara que faz engenharia em faculdade particular, filho do dono, tá vindo aqui perguntar por que eu faço isso. Mas depois de um tempo e com jeito, e você se mostrando solícito, querendo realmente aprender, o pessoal realmente abraçou e foi me trazendo a realidade deles, e eu acho que essa foi o verdadeiro diferencial da minha trajetória. Eu consegui ter uma visão que a grandíssima maioria dos donos de empresa não conseguem ver, porque quando você está num alto escalão da empresa, as suas funções elas são mais no estratégico, né? Você acaba saindo do operacional. E eu sempre falei, eu sempre tive uma clareza disso, que eu falava assim, eu não tenho como saber, mesmo sendo engenheiro, mais do que o mecânico, o operador de máquina, que está lá o dia inteiro olhando para aquela máquina. Então, diversas melhorias que eu fui fazendo no meu início de carreira na empresa foram estritamente um copy-paste de sugestões que o pessoal da operação trazia para mim. Então, não era genialidade minha nenhuma. Eu só tive a sensibilidade de ouvir o que o pessoal tinha para trazer de sugestão, avaliar com senso crítico, fazer um estudo de viabilidade e conseguir implementar na empresa. No começo foram situações pontuais e que trouxeram um retorno muito interessante. A gente chegou a trabalhar com tinta de demarcação viária um período. Foi um braço da empresa que a gente abriu, rodou por 3 anos, por uma série de dificuldades do mercado. A gente entendeu que o modelo não fazia sentido pra gente. Dependia de licitação de governo, tudo mais. A gente não queria trabalhar com isso. A gente queria fazer um B2B padrão ali, não fugir muito do nosso know-how. A gente tinha uma dificuldade, isso era eu, 6º semestre de engenharia ali, tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma batelada de tinta sem vazada no X números de baldes, né? A gente fazia todo o cálculo lá da matéria-prima e tudo mais. Chegava no final, faltava meio balde. Eu falava, não é possível. Não tem vazamento. Não tem como essa tinta colorida sumir na nossa frente para outro lugar. Eu falei assim, só tem um ponto. A gente deve estar pesando errado o balde, que na verdade não era pesado. Ele era enchido até um determinado limite. Beleza, eu fiz um estudo de viabilidade da gente comprar uma balança de carga, propus pro meu pai, eu falei, olha, eu fiz uma simulação aqui e pela nossa produção eu acredito que com o que a gente tá overfilling, assim, enchendo a mais o balde aqui, a gente paga em 2 semanas essa balança. Ele olhou pra mim, o investimento na época era de, acho que 3, 4 mil reais. Ok, vou dar uma chance pra esse aspirante a engenheiro aqui. A gente foi lá e colocou, e aí eu cheguei pros funcionários e falei assim, ó, faz a produção normal de vocês. E aí eu cheguei na hora do almoço, quando não tinha ninguém na fábrica, peguei todos os baldes de 32 quilos, que eram bem pesados, e pesei todos no almoço do pessoal.
90% dos baldes estavam acima da capacidade estimada ali de produto, o que não é ruim para o cliente, mas é ruim para a empresa. O pessoal recebe produto a mais, mas a gente, obviamente, é penalizado na nossa margem. O justo é entregar aquilo que você vendeu mesmo. E realmente a gente fez esse ajuste, começou a encher em cima da balança, 2 semanas eu paguei um investimento de R$4.000, fiquei super feliz porque foi meu primeiro projeto, assim, que eu estudei a viabilidade, trouxe uma solução, tal. E seu pai também deve ter ficado baita orgulhoso, Ficou super né? orgulhoso, pô, até que as parcelinhas da faculdade estão valendo a pena, né? Exatamente, comecei a dar retorno para a empresa. Então, no começo foi muito interessante porque eu fui migrando de área em área e fazendo um trabalho muito empático de entender a realidade do pessoal e o que eu podia, com o meu conhecimento e acesso ao CEO da empresa, promover de melhoria, tanto para o clima organizacional, quanto para a operação da empresa em si. Então, esse trabalho de inovação, que eu costumo dizer assim, foi muito importante desde a pequena escala, mudança de impressora que a gente fazia, imprimia mais do que precisava em algumas coisas, simplificava. Foram várias mudanças pequenas que ao longo foram mudando o meu mindset de como ver uma operação de uma empresa. Não é só fazer, é fazer melhor e com menos desperdício. Depois que os colaboradores entenderam que você estava ali de fato para aprender. Sim. Que você estava até ajudando a melhorar a operação, deve ter te chamado pro churrasco, né? Ô, Rodrigão, vai ter um churrasco aí final de semana, pode vir, né? Já me chamaram pro churrasco, pro time de futebol deles, mas aí vem o ônus, né, de você ser filho do dono. Eu sempre entendi que todo mundo tem que ser tratado com respeito e cordialidade, isso é uma regra dentro da empresa, eu fui criado dessa forma, mas eu não poderia confundir o profissional com o pessoal, e em alguns momentos é um pouco difícil, né? Você virar para um pessoal que você convive ali no dia a dia na operação, e o pessoal, vamos lá pro bar e tudo mais. Cara, me desculpa, mas eu não posso, porque eu não posso misturar as coisas. Porque depois você vai querer um tratamento diferente e eu tenho que tratar todo mundo igual aqui dentro da empresa. Então, essa é uma parte que para mim foi muito difícil. Pô, o Rodrigo de 22 anos ali, sociável, que gostava de sair, de tomar uma cerveja com o pessoal, um churrasco, falar, puxa vida, eu nunca vou ter esses amigos íntimos no ambiente de trabalho. Então, eu sempre tive que lidar com isso de uma forma, porque a gente tem que ser profissional quando a gente está nessa posição. E aí, além desse aspecto de ônus, que de fato, aí não importa se é filho do dono, se é o dono, se não importa qual a sua posição, sendo um acionista no negócio, você vive meio que num ambiente meio solitário, né? Talvez até para você dividir alguma coisa com seu pai, alguma angústia, que é o CEO da empresa, também talvez pode ser desconfortável. Como é que você encara isso no dia a dia? Ou como é que você encarava isso? O meu avô falou essa frase pro meu pai, ele contou pra mim, depois de um tempo, ele falou assim, que o meu avô já falava que a presidência era solitária. Ele sempre falava essa frase, e isso é verdade. Você tá num ambiente onde você é o grande tomador de decisão, e o tomador de decisão, ele nem sempre vai tomar a decisão mais fácil. Ele tem que tomar a decisão que é a mais correta. E a maioria das pessoas, às vezes, não consegue entender o porquê de algumas coisas, e a gente sempre visa o melhor para a empresa, não para o indivíduo em específico. Então, algumas vezes a gente é obrigado a tomar certas atitudes que não são medidas populistas, mas que são necessárias para a sobrevivência da empresa. A gente vai chegar no episódio recente que a gente teve na empresa, e esse é um ótimo exemplo disso. A gente não teve que fazer o que o pessoal queria, a gente teve que fazer o que era necessário. Depois de um tempo o pessoal fala, puxa vida, vocês estavam certos nessa tomada de decisão. Então, essa é a parte difícil. Com meu pai, eu sempre tive uma boa relação com meu pai, são 2 pessoas de gênio forte, 2 italianos de sangue quente, mas a gente sempre teve uma vantagem de ser muito racional na tratativa dos problemas. Então, assim, a gente pode discordar até o último fio de cabelo, mas a gente vai chegar, vai debater, todo mundo vai apresentar os seus pontos e a gente sempre vai chegar numa conclusão e falar assim, não é o que eu gostaria, mas eu entendo que faz sentido. Entendi. E a gente consegue se acertar e segue dessa forma, sempre com muito respeito. Legal, isso é importante porque a humildade faz com que o negócio avance. Não só o negócio, mas nós mesmos como indivíduos, né? A arrogância nos limita a enxergar o próximo passo. Então, como líder de uma organização, se você e seu pai, sendo o CEO e o diretor de operações, tem essa visão muito clara, sempre o negócio vai ter uma sustentabilidade agradável, adequada, porque vocês vão privilegiar aquilo que é bom para a companhia, não
para si mesmo, né? Perfeito. Isso é bem legal. E eu acho que, conta um pouquinho sobre esse amadurecimento, porque assim, ó, dos 22, 21, 22 até hoje, né, se passaram um pouco tempo, 5, 6 anos, mas eu imagino que a carga de responsabilidade e amadurecimento elevaram-se substancialmente. Sim. Como que você se viu? Você se vê um jovem de 28 anos ou você se vê o jovem de 28 anos com uma carcaça de 40 anos? É exatamente assim. Eu até olho algumas fotos de uns poucos anos atrás e falo, gente, a presidência, a diretoria aqui, ela é pesada, é um fardo pesado de carregar. A gente tem que trabalhar muito e é muita pressão o tempo inteiro. Eu trabalhei os 3 primeiros anos, eu não fazia parte da direção da empresa. Eu fui analista, trabalhava como analista, normalmente desempenhava funções normais de analista, só que com o bônus de ser filho do dono e poder trazer soluções diretamente para o tomador de decisão. Então, essa foi uma grande facilidade que eu tive, obviamente. Mas eu trabalhei entendendo todas as áreas. Eu saí do puxador de pallet e eu fui trabalhar, o primeiro cargo oficialmente, assim, eu fui um analista júnior de desenvolvimento de produto. Então, chegou lá o aspirante a engenheiro Rodrigo ainda na faculdade. Eu passei 9 meses nessa época da tinta de demarcação viária, estritamente no laboratório, indo atrás de soluções para a gente criar uma formulação de linhas de produto de tinta de demarcação viária. Então tinha a base de água, de resina termoplástica, alto relevo, que é aquela que o ônibus passa em cima, faz tu, assim. A gente teve que desenvolver isso do zero dentro da empresa. Então foi um trabalho muito interessante e eu comecei ali. Ali eu tive a oportunidade de dominar como funcionava o departamento do laboratório de desenvolvimento e controle de qualidade. Então, com esses 9 meses ali, entendi como funcionava, fui pro próximo desafio. Chegava pro meu pai e falava assim, onde você acha que eu tenho mais oportunidade de colaborar nesse momento? Aí ele chegava assim, eu acho que nesse momento no departamento de compras. E assim, eu não tinha 0 experiência de compras. O máximo que eu comprava era um negócio do Mercado Livre. Então eu não tinha como ser um grande ajudador, assim, não sei se essa é a melhor palavra. Ia lá, chegava pro pessoal e falava assim, bom dia, eu tô aqui para aprender com vocês. O que vocês podem me ensinar? E passava semanas, meses entendendo como que o pessoal fazia, ouvindo as dores deles e entendendo o que eu poderia agregar com algum conhecimento diferente que eu tinha aprendido até o momento. Então, dali a gente conseguia trazer soluções. Vou trazer um sistema diferente. Olha, a maneira como você está trazendo leads aqui, que na época eu nem sabia que se chamava leads, não acho que é o melhor jeito. A gente pode não estar dentro do mercado nisso por tal e tal motivo. E começava a entender o que podia melhorar, propunha soluções, entendia e ia passando de departamento em departamento. Então, realmente, eu fiz esse job rotation na empresa da minha família. Foi algo estritamente essencial. Eu converso com outros filhos de dono e é uma questão unânime, assim, aqueles que eu vejo e admiro, eles tiveram que passar pela mesma tarefa, os 12 trabalhos de Hércules ali que eu tive que passar. Aquele pessoal que às vezes ele é fruto de um período de bonança da família, ele às vezes não entende o fardo que é realmente você estar à frente de uma companhia. Você não pode descansar, você não pode partir do pressuposto que as coisas vão se arrumar. Você tem que estar ali o tempo inteiro se dedicando e aprendendo. Então, você não vai sair da faculdade e ser gerente. Não existe isso. E eu acho que a minha geração, e ainda mais a geração Z que está vindo agora, são gerações que são um pouco mais imediatistas e elas tendem a não querer só o trabalho e sim a qualidade de vida. Tem que saber equilibrar, obviamente, as coisas. A saúde mental é importante, mas assim, gente, não tem nada que substitui horas de voo. Se você não estiver lá entendendo, botando a mão na massa e aprendendo, você não consegue entender e melhorar os processos e tomar decisões. Então, eu acho que essa é um pouco da parte difícil do filho do dono, né? A mão na massa, o job rotation, ele é muito importante. Cara, isso é muito legal ouvir isso, porque de fato, majoritariamente no Brasil, mais de 90% das companhias são empresas familiares. Sim. E muitas vezes a companhia familiar passa por um processo de crescimento, de bonança, e as pessoas confundem o resultado que vai para a família versus a companhia. Uhum. E aí nessa confusão pode existir um processo de colocar pessoas, por ser da família, em posições que não cabe àquela pessoa. Perfeito. Aquela pessoa não é preparada para isso. Então, vocês terem feito esse processo
de job rotation, que nada mais é do que experimentar de tudo um pouco, conhecer de tudo um pouco, ter horas de voo, rodagem, e aí sim contribuir com o que puder. Isso é fantástico. E é legal ouvir de você que você conversa com outros sucessores, e os mais bem-sucedidos passaram por situações semelhantes, né? Exatamente. Então isso é bem legal, porque quem nos assiste aqui, muitos são filhos de dono, são herdeiros, são sucessores, e nem todos estão preparados para tocar o negócio. Ou nem todos querem tocar o negócio. E às vezes são empurrados, então você tem que saber exatamente o seu lugar, e se você decidir estar no negócio, você tem que se preparar, né? Perfeito. Eu acho que a gente chegou num ponto muito importante de falar. Uma das coisas que realmente mudaram a minha cabeça foi o dia que eu comecei a entender que tudo é feito por pessoas dentro de uma companhia. A gente tem essa questão da empresa familiar, que são cargos de confiança. Poxa, eu vou colocar o meu filho, o meu sobrinho, o meu tio, o meu primo, porque são pessoas que são de confiança. E tá tudo certo. A gente sabe que a grandíssima maioria das empresas no país são microempreendedores de empresa familiar que tocam seus negócios ali com os seus. E tá tudo certo, mas quando a gente tem uma evolução, um crescimento da empresa, a profissionalização, ela é inevitável. E eu acho que esse é o ponto crítico onde a maioria das empresas familiares, elas falham. Porque elas acham que vão ser familiares com um perfil familiar e não familiar com um perfil profissionalizado, com uma cabeça de empresa multinacional, entendeu? A gente tem que conseguir ser substituível, né? Tem um grande professor meu, que é o Alex Arcanjo, queria até deixar um abraço para ele aqui. Foi um consultor que trabalhou com a gente e fez parte da reestruturação que a gente fez da empresa ali em 2020. A gente conseguiu dobrar o lucro da empresa em 1 ano com esse trabalho. Legal. Trabalhando no quê? Nas pessoas, estritamente isso. Você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Quando você erra esse ponto aqui, a companhia ela não vai performar o que ela pode performar. E eu acho que a parte principal da falta de profissionalização das empresas familiares é isso. É quando a gente insiste em ter pessoas da família que estão numa posição que não são a parte-chave delas. Dentre esses sucessores, eu tive a oportunidade de conhecer um colega também, filho de fundador, que ele trabalhava numa parte comercial da empresa e tudo mais. E ali ele desempenhava uma função, mas ele não se realizava naquela função. Ele era como se fosse um C-level ali da parte comercial, e ele entendeu que a maior contribuição que ele poderia fazer para a empresa era descer dessa cadeira e cuidar da parte técnica ali por trás. Era uma empresa de software. Então, quando a gente é filho do dono, a gente fica preso nessa questão do ego, mas assim, se eu posso deixar uma mensagem para vocês se vistam as sandálias da humildade. Gente, a gente tá aqui para fazer o que é melhor para a empresa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. A empresa familiar, eu sempre falo assim, eu trabalho para a empresa. A empresa não trabalha para mim. Então eu tenho que estar ali sendo o mais útil que eu posso ser para a empresa. Não a empresa tem que ser útil para mim. Eu acho que quando a gente tem essa visão, a gente consegue fazer o que é necessário e se desenvolver mais no que a empresa precisa. Os filhos de dono, eles têm que realmente vestir essa camisa e entender que são fases. Às vezes, eu já tive que fazer muita coisa na empresa que eu falava assim, eu não sei fazer isso, mas a empresa precisa de alguém de confiança que vai fazer, então eu vou aprender a fazer isso. Se eu não tivesse seguido esse caminho, eu nunca teria conhecido o Alex Arcanjo, eu nunca teria reestruturado toda a parte de gestão da empresa e a gente não teria tido os resultados grandes. Eu só conheci ele porque eu abracei um projeto de implementação do ERP na empresa. Então, o que eu entendia de ERP? Nada. A gente foi negociar com alguns ERPs do mercado, a gente recebeu nesse pacote uma bonificação de 2 empresas para receber o treinamento para ser key users e facilitadores desse projeto. Eu que tinha um mínimo de know-how de computadores, mas nada de ERP, falei, bom, eu me voluntario porque eu entendo que a gente precisa de 2 pessoas e eu só tinha mais um cara de TI comigo na época. Então eu era o segundo lugar óbvio ali. Fui para lá, fiz o curso de 8 semanas, enfrentei um baita desafio, cheguei lá com um pessoal que entendia de contabilidade, entendia de sistema, eu tava lá arrancando os cabelos, eu não sabia o que era KNAI, não sabia o que era
qualquer ICMS, eu não sabia uma série de coisas, porque a gente não tem toda a bagagem na faculdade, e isso é um negócio que é bom deixar claro também. A faculdade não te prepara para a vida profissional, só a vida profissional te prepara para a vida profissional. A faculdade, ela te traz uma base para você conseguir se desenvolver, mas o resto é só na prática, é só botando a mão na massa, tomando pancada que você aprende. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, esteja aberto para fazer o que a empresa precisa que seja feito e seja humilde. Você é mais um que tem que estar lá e não pode ser insubstituível. Eu acho que esse é um outro grande ponto, né? Não, muito legal ouvir isso, especialmente o ponto da entrega para a empresa e não da empresa te entregar. Isso é uma inversão de valores que muitos sucessores têm, né? Eu tô aqui para ser servido. E, na verdade, não importa se você é acionista ou não. Se você é um C-level, se você é um líder, você está ali mais para servir do que ser servido. Você tem que adquirir a capacidade e a sensibilidade de observar o que a companhia de fato está precisando naquele momento. E se predispor e se entregar ao aprendizado, ao compartilhamento do conhecimento, né? Nesse caso do ERP, você foi atrás do conhecimento, né? Mas às vezes você tem o conhecimento e você quer guardar, você não quer entregar, porque não é a parte mais confortável ou aquela que você mais gosta. Mas você tem que fazer isso, pelo bem da companhia, né? Então é muito legal ouvir de você que você fez isso, que a empresa passou por um processo cultural, e acho que hoje todo mundo deve enxergar isso, né? Como é que é isso na dinâmica? Os 90 funcionários, eles entendem bem essa cultura empresarial de que vocês estão lá para servir? Sim, isso foi um grande desafio. No começo, esses primeiros 3 anos que eu não fazia parte da diretoria, foi assim, o que o filho do dono tá fazendo aqui, e o trabalho meu de tentar mudar essa visão padrão que se tem de sucessor dentro da empresa, né? A gente vai fazendo esse trabalho, você vai fazendo uma melhoria aqui, poxa vida, o cara olhou pra gente, ele melhorou aqui uma máquina que a gente tinha que abaixar e cansava, trouxe uma solução ergonômica bacana, puxa vida, ele viu ali com o RH que estava tendo algum atraso ali na questão do vale, qualquer problema que você consegue ajudar as pessoas a melhorar, você vai fazer com que as pessoas gostem mais de trabalhar na empresa e desempenhem um trabalho legal. Para pensar que todo mundo está lá passando a maioria do seu dia dentro da empresa. Então, o ambiente, ele não pode ser um ambiente difícil de conviver. Todo mundo está lá para desempenhar a sua função, mas para ter uma vida ali dentro, uma rotina bacana. Então, eu acho que é parte dos C-levels ali trabalhar para que todo mundo dentro do seu guarda-chuva tenha uma condição de trabalho adequada, entendeu? Não, isso é muito bom. Antigamente, as áreas de segurança do trabalho falavam assim que o papel deles era garantir que o colaborador chegasse vivo e fosse embora vivo, né? Exato. Voltasse para a família. Mas depois evoluiu para uma entrega assim, não basta estar vivo e voltar para sua família fisicamente, tem que voltar psicologicamente também bem. Isso está totalmente ligado à cultura da companhia, a como a liderança conduz as atividades, os processos, como é que a liderança observa esses detalhes do vale-refeição que não caiu no dia correto, ou do vale-transporte que não caiu no valor correto. Então, são detalhes que impactam a vida das pessoas, né? Então, se você quer de fato ter um negócio, um trabalho que devolve qualidade também para as pessoas que estão ali dedicando a maior parte das suas vidas, você precisa estar atento a isso, né? Então é legal que vocês tenham essa cultura bem implementada e que você hoje, como diretor, participa muito bem de todo esse processo, né? Sim. Fruto de ter vivido lá embaixo, né? Na base da pirâmide, que é a área mais importante, onde o negócio acontece mesmo, né? Sim. E como que foi esse processo de... Rodrigo, agora você vai sair dessa função de... Vou usar a palavra que você usou, de ajudador, que é uma função extremamente importante, e você vai ser um ajudador com título. Você conquistou isso. Como foi esse momento, esse processo para você e para o seu pai também? Eu lembro até hoje desse dia, assim, a gente estava numa reunião mensal de alinhamento de metas e tudo mais que a gente tinha, e aí... Meu pai virou assim na reunião, eu queria comunicar para todo mundo aqui que a partir de agora o Rodrigo faz parte da diretoria da empresa. Eu olhei,
Falei, é pegadinha, vai sair uma câmera de algum lugar. Ele simplesmente não tinha combinado isso previamente comigo. Aí todo mundo, parabéns, tudo mais, tudo mais. E aí eu me senti aquele cara que mentiu no currículo, né? Eu falei, e agora? O que eu faço, não é mesmo? Porque eu tava realmente nessa função de fazer mini projetos e prover melhorias ali para as pessoas e processos da empresa, né? Mas ali deu uma viradinha de chave em mim. Eu falei, bom, agora eu tenho o título e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diz o tio Ben. Então eu tenho que fazer valer isso daqui. Ali eu comecei a entender que a chave eram as pessoas. Eu acho que essa é uma visão muito importante da gente passar. Eu fui assumir o RH naquela época. Toda a reestruturação que a gente fez na empresa, que foi em 2020, com a ajuda desse consultor, se deu pelo RH. Então ali no RH, assim, a gente tinha uma série de oportunidades de melhoria. Eu tinha um RH que ainda fazia pagamento de folha e toda a contabilização de folha no papelzinho, não usava Excel. E eu já tinha uma base de Excel, me doía, falava, gente, vamos melhorar isso daqui, vocês demoram 2 dias para fechar a folha. Vamos fazer isso daqui dar certo em meio período? Todo mundo arregalava o olho e falava, não, vamos lá, porque eu preciso desonerar vocês do trabalho excessivamente braçal para que vocês comecem a usar a cabeça. A gente tá aqui para conseguir cada vez mais usar a cabeça e menos o braço, entendeu? Então vamos fazer isso aqui dar certo. A gente rodou algumas implementações, começamos a melhorar alguns processos, alguns controles, e depois de 2 meses a gente já fazia tudo no Excel, em meio período a gente fechava a folha da empresa. A gente teve que trabalhar na questão das pessoas, então com essa consultoria a gente sentou e falou assim, vamos entender primeiro, mapear o perfil de todo mundo que está em nível de gestão da empresa. A gente tinha por volta de 11 ou 12 coordenadores na época. A gente mapeou o perfil de todos eles com uma série de testes e a gente entendeu, bom, esse cara tem um perfil inovador, esse cara tem um perfil analítico, esse cara tem um perfil pacificador, esse tem um perfil de inovação. A cadeira que ele tá é a mais adequada para esse perfil? Olha, no RH é bom que a gente tenha um perfil pacificador, porque é uma função intrínseca do RH. Mas eu também preciso ter uma pessoa que tem uma capacidade de análise, porque a gente vai ter uma transformação gigante no RH, pelo RH, e se a gente não conseguir controlar os números disso tudo, não vai dar certo. Então, beleza, a gente precisa de uma pessoa assim, assim, assado. Bom, ali na parte da logística, o que eu tenho um perfil? Putz, eu tenho um perfil do cara que é estritamente, o perfil do amante, né, do RGMA. O pessoal de RH conhece bem. Será que um amante é bom nessa posição? Vamos entender com o cara, chama o cara para conversar. Isso é um negócio que eu sempre achei muito interessante. A empresa ela tem que ser uma ferramenta de atingimento do sucesso para todo mundo. A gente tem que ter objetivos comuns ali. Eu costumo falar pro pessoal assim, se você veio aqui só para pagar os seus boletos, eu quero que você queira mais do que só isso. Eu quero que a empresa ela seja uma ferramenta de você atingir os seus sonhos. Então, eu entendia como uma pessoa fala assim na entrevista, o que você quer ser? O que você quer conquistar? Se você tivesse dinheiro infinito, você ganhou na Mega Sena hoje, tem lá 500 milhões de reais na conta, o que você vai fazer na sua vida? Poxa vida, o meu sonho era ter a minha própria oficina de usinagem, porque eu fiz curso e tudo mais, mas os equipamentos são muito caros, mas eu ainda sonho em ser isso. Eu falo assim, bom, trabalhando aqui, você acredita que você, ao longo do tempo, vai conseguir trilhar o seu projeto, realizar o seu sonho? Não, eu acredito que sim. Então eu falei assim, então ótimo. Então eu acho que a gente tem algo em comum aqui que a gente pode trabalhar junto para que você atinja o seu sucesso e a empresa tenha o sucesso dela. Então acho que sempre foi uma questão, um alinhamento muito, muito transparente, muito bacana de perspectivas, entendeu? Às vezes uma pessoa fala assim, não, eu na verdade eu não gosto de fazer o que eu faço hoje e eu só tô aqui provisoriamente. Falo assim, olha, eu posso te ajudar com o meu networking para que você consiga migrar para a área que você quer trabalhar, mas eu acredito que você não vai ser feliz e vai se realizar aqui dentro da empresa. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante também de tratar as pessoas como pessoas, não só como uma mão de obra, um número ali dentro. Eu acho que essa é a vantagem da empresa familiar que a gente pode ter. Eu tenho 90 funcionários hoje, eu sei o nome de todo mundo, cumprimento todo mundo pelo nome todo dia. Então, enquanto eu puder fazer isso, meu cérebro me permitir decorar o nome de todo mundo, eu pretendo continuar fazendo isso. Acho que essa é uma vantagem de ser uma empresa familiar. Colegas que trabalham em multinacional, às vezes têm uma dificuldade maior em relação a isso, né? Ele é um RA, às vezes. É um número, né? É um número dentro da área dele. Então, tem que ter as suas vantagens também. Então, pelo RH, a gente começou a fazer todo esse mapeamento
E a gente entendeu que uma série de dificuldades que a empresa tinha naquela fase, que eu brincava que era o Basile 2.0 que a gente ia fazer, eram realmente que as pessoas não estavam no seu lugar adequado. Teve muita gente, a gente teve que substituir, a gente entendia que não fazia mais sentido, a gente precisava de outros soft skills naquele momento, inclusive, então a gente teve que fazer substituição. Mas teve muita gente que a gente conseguiu aproveitar. Porque é o seguinte, tem algo que, principalmente numa empresa menor, é o seguinte, a história da empresa, ela se vai um pouquinho toda vez que você troca um funcionário que tem muito tempo de casa. Então, você tem que valorizar essas pessoas porque elas têm a maior cultura absorvida da empresa, elas são propagadores da cultura da empresa, então você tem que fazer com que essas pessoas gostem muito do que elas fazem e que elas pretendam ficar lá por muito tempo. Eu tenho uma diversidade muito grande de funcionários que têm mais de 10 anos de empresa. E eles são quase que patrimônio tombado lá. A gente brinca, fala, vai ganhar um busto de bronze ali no jardim, já tem 15 anos de empresa. Essas pessoas, elas fazem com que a cultura seja propagada e entenda, aqui é assim que funciona, a gente gosta de se comportar de determinada maneira, a gente entende até onde pode ir, até onde não pode ir, e elas facilitam nessa questão da cultura organizacional, que é essencial para qualquer organização sobreviver e fazer o fit cultural assim com as pessoas. Então isso é muito legal também. E nessa realocação de pessoas a gente entendia também através da RH necessidade de treinamento e desenvolvimento. O que eu preciso fazer para esse cara que é muito bom, ele ama o que ele faz aqui, ele gosta de trabalhar na empresa, ele veste a camisa de verdade. O que eu posso fazer para profissionalizar esse cara e ele não ser sucateado no mercado de trabalho? E a gente conseguir, poxa vida, vamos pegar o cara aqui, vamos dar um treinamento de Excel avançado para ele. Poxa vida, outro aqui, ele precisa de um inglês intermediário para desenvolver a função dele e não fala nada em inglês. Vamos ver o que a gente pode fazer, um pacote para o cara conseguir se desenvolver no inglês aqui, ter uma ascensão. Um outro rapaz que ele trabalhou de pedreiro a vida inteira, não tinha nem ensino médio completo. Cara, eu quero que você termine um supletivo e eu quero que você faça um curso de elétrica no Senai, porque você é um cara que veste a camisa da empresa, tem um perfil que a gente gosta e pode ser um grande eletricista, extremamente minucioso. Esse cara tá até hoje com a gente. Então, essa parte... você não precisa ter grandes budgets para fazer isso. E essa é sempre uma preocupação que eu tive. Como que eu posso prover o maior número de mudanças na empresa sem despender um volume monstruoso? Porque a gente sabe, empresa familiar, na sua grande maioria, o caixa é limitado. Você tem que fazer uma gestão muito consciente. Não tem uma matriz dolarizada te empurrando dinheiro nas épocas ruins. Não, você tem que saber se virar. Então, essa mudança através do RH foi essencial. E ali eu realmente entendi o poder de transformação numa companhia que as pessoas que estão lá dentro podem fazer. Eu sou um só. Os outros são 89 lá dentro. Eles fazem muito mais do que eu. Que legal, cara. Bacana demais ouvir essa sua experiência e essa sua profundidade em conhecer as pessoas e como cada uma delas pode contribuir para o desenvolvimento da companhia. Gostei desse exemplo que você deu do budget, né? Porque todo mundo fala, eu não consigo fazer porque eu não tenho orçamento. Sim. E, cara, você não precisa do orçamento, você precisa ter vontade de fazer uma mudança, você precisa ter vontade de conhecer o que você está fazendo e como é que eu melhoro, né? No caso do RH que você menciona, reduzir de 2 dias o fechamento da folha para meio-dia. Então, isso é sensacional e gera dinheiro, gera melhoria, gera performance. Então, cada um de nós, e aí vai um insight para todo mundo que nos acompanha, não importa se você é filho do dono, se você é o presidente ou se você é o analista, se você se predispor a contribuir de fato com o ambiente que você está inserido, independente da área que você atua, você pode atuar na portaria, pode atuar na limpeza, pode atuar na área comercial, na área financeira. Se você parar e observar tudo que é feito e se aquela forma é a mais correta ou se existe alguma maneira melhor de ser feito aquilo que já é feito há anos, você com certeza vai contribuir com algum detalhe, alguma performance mais elevada, com uma redução de custo. Então, atente-se a esses detalhes. São os detalhes que mudam o jogo, né? Tem um provérbio aí chinês que fala assim, ninguém tropeça nas montanhas, todo mundo tropeça nas pequenas pedras. Então, se você quer, de fato, mudar a trilha que você está passando, observe os pequenos detalhes. É isso que vai mudar o jogo.
Cara, e aí, depois disso, né, teve a surpresa de se tornar um diretor no meio de uma reunião ali. Seu pai foi muito sábio, porque nesse momento ele não precisou negociar salário, então facilitou tudo, né? Fica a dica aí também para quem tem essa oportunidade. E aí foi pro RH, olhou pessoas, que isso é fundamental, não importa se é uma indústria química ou se é uma empresa de serviços, quem faz a coisa acontecer são as pessoas. E quando você menos imaginou, quando você achou que estava no auge, talvez, acontece uma surpresinha, né? Que eu não quis deixar o spoiler aqui, mas queria que agora você contasse um pouquinho dessa surpresa que aconteceu nos negócios, que é algo incomum, mas que todo mundo pode viver um dia, tomara que não, mas conta aí a surpresa que aconteceu no meio do caminho. A gente tem um termo do Taleb, né, do Nassim Taleb, que é o cisne negro, né? É um evento que ninguém consegue prever, mas que ele acontece, né? A gente nunca acha que vai ser com a gente, até a hora que acontece de fato. A gente é uma indústria química, tem todos os seus controles devidos, todas as licenças, cuida da parte de saúde e segurança, tudo mais. Mas a gente tá ali como todos os outros filhos de Deus, aberto a acontecer alguma tragédia. E o que aconteceu com a gente no ano passado foi que a gente teve um incêndio na nossa fábrica de grandes proporções. Graças a Deus, 0 feridos, ninguém se machucou, não teve um arranhão, tudo certo nesse quesito. Mas o incêndio se alastrou e ele consumiu completamente a nossa fábrica, o nosso estoque. Até a estrutura de alvenaria dos galpões ruiu com o incêndio. E a gente conseguiu só salvar o predinho do administrativo e uma parte de tancagem que a gente faz distribuição de óleo plastificante. Ali a gente perdeu o óleo que estava dentro dos tanques, né? Porque eles vazaram ali ao longo do incêndio. Esse óleo, ele era matéria-prima para algum produto ou não? Também. Ele é majoritariamente distribuição, ele é um agente de fluxo na fabricação de borracha. Então, a borracha é muito dura para ser processada naqueles grandes maquinários, você coloca alguns produtos para facilitar. Né? O óleo plastificante é um deles. E a grande parte desse óleo a gente distribui, mas a gente usa também em formulação de outros produtos que vão na borracha, látex, adesivos e tintas que a gente fabrica. E a grandíssima maioria se perdeu ali com incêndio. Então foi um evento catastrófico. Eu vi 35 anos de trabalho do meu pai se indo em uma noite em chamas ali. Foi com certeza a noite mais difícil da minha vida, onde naquele momento, eu sabia que tudo ia mudar pro resto da minha história, ia ser diferente. Eu imagino, não tenho nem, sei lá, seu pai ali naquele momento, você, né, os funcionários, porque assim, para as pessoas terem ideia, quanto de espaço que tem ali, em termos de metragem? De galpão ali, tinham 2.500 metros quadrados em 2 galpões, que era tudo que a gente tinha. Que foi o que pegou fogo. Foi, tudo. Tava todo o seu estoque ali. Todo o estoque estava lá, todos os nossos maquinários que demoraram anos de desenvolvimento. A gente tinha máquinas lá de 14 metros de altura, que eram estruturas verticalizadas que foram projetadas pelo meu pai, desenvolvidas e melhoradas ao longo de décadas, e que não tinham planta nenhuma. Foi feito ali por um empreendedor que foi galgando melhorias e aprendendo com a própria história. E tudo foi consumido, tudo ruiu ali com incêndio. Foi um evento catastrófico ali, trágico. A gente teve toda uma demora também dos órgãos competentes conseguir auxiliar a gente. Então não teve como salvar nada, tudo foi consumido. Ou seja, do dia pra noite, literalmente, vocês tiveram que recomeçar. Sim, do zero. E aí entra um novo capítulo da tua vida como executivo. Como é que eu recomeço? Sim. Né? Porque eu já cheguei numa empresa rodando e agora... E como que foi esse... Eu acho que você chegou num bom ponto, né? Quando a gente chega pra melhorar. Não pra fazer do zero. Eu acho que o grande drama do sucessor às vezes eu já me peguei pensando nisso. Falei assim, meu pai começou do zero. Eu tô na fase da melhoria, né? Da profissionalização, da expansão. Se invertesse, eu ia dar conta... E eu tive que passar sem nenhum preparo, sem nenhum aviso, por esse desafio. Então a gente chegou, começou às 7 horas da noite, o incêndio e tudo mais, me ligaram avisando que tava pegando fogo, voltei correndo, já tinha acabado de chegar em casa.
Cheguei na empresa, já estava tudo completamente tomado em chamas, nada do corpo de bombeiros e tudo mais. E ali é uma operação de guerra, uma gestão de crise pura. Você começa a entender, bom, primeira coisa, onde estão as pessoas? Estão todo mundo bem? O que a gente pode fazer? Aí você começa a entender quem que você consegue mobilizar para te ajudar com a parte. Bom, os brigadistas. Por isso que é muito importante você ter tudo muito bem organizado na dinâmica da sua empresa. Os brigadistas que estavam lá já se prontificaram, começaram a desenrolar mangueira, ligar a bomba do sistema de incêndio e a combater o fogo no que eles podiam ajudar, obviamente, sem colocar a vida deles em risco, porque não são bombeiros profissionais. Então, e evacuar todo mundo que podia ser evacuado e tudo mais, e ligar para o corpo de bombeiros, pedir ajuda de vizinhos ali para que pudessem retirar os caminhões que a gente conseguiu salvar. Metade da frota foi consumida pelo fogo. Nossa. Salvaram alguns poucos caminhões ali. E máquinas alugadas também estavam lá. A gente perdeu as 4 empilhadeiras que tinham lá na empresa também, entre outros geradores. Ou seja, você não perdeu só coisas suas, você perdeu coisas dos outros também que estavam lá dentro. A gente perdeu alavancado ali. A gente teve que negociar com esses fornecedores o pagamento parcelado de todos esses bens que foram perdidos ali. Porque não teve como e o seguro não cobria isso, né? Na verdade, do nosso seguro ali, cobriu uma fração minúscula do que realmente foi de prejuízo da empresa. E assim, um dos conceitos que eu ouço há bastante tempo e eu gosto sobre o dinheiro é que o dinheiro é uma parte da tua vida. Você trocou uma parte da tua vida pelo dinheiro. Então, 35 anos que seu pai doou para o negócio, que estava ali em matéria-prima, em equipamento, e uma parte da vida de outras pessoas que tinham outros empreendedores que investiram em equipamentos para alugar para vocês. Ou seja, foi embora, morreu mesmo. Enterrou ali, né? Então, deve ser muito dolorido você ver isso. Embora o dinheiro você consegue recuperar ao longo do tempo, né? Se tudo der certo, porque tem casos que realmente são irreversíveis, mas é uma vida entregue, né? Então isso deve ser muito dolorido até para recomeçar, para você falar, foi o meu maior o que eu vou fazer? Esse foi o meu maior aperto. Eu vi no semblante do meu pai ali, que sempre foi a fortaleza, aquela figura paterna, aquela rocha indestrutível ali. Eu via a cara de desespero dele e no primeiro momento tudo que você pensa é: acabou. Foi a primeira vez que você viu o seu pai assim? Nesse nível de desespero, sim. Entendi. Foi uma experiência muito, muito ímpar, assim, muito difícil. E a gente, em algum momento, a gente tem que também saber se colocar como protagonista da história. Naquele momento eu entendi que ali era o momento que eu mais ia poder fazer a diferença. Porque o meu pai sozinho é um cara só. Eu tô ali pra somar e conseguir dividir esse fardo. Talvez ele sozinho não fosse conseguir. É um empreendedor que já tá chegando, já tem seus 60 anos, vai fazer esse ano. Não tem mais 35 anos de empreendedorismo pela frente. É um desafio muito grande, não tem mais a mesma energia. Tem outras aspirações na vida e tudo mais. E você fala, cara, eu sou a próxima geração. Ou sou eu ou não vai ser ninguém que vai fazer isso aqui dar certo. Então, eu vou me doar integralmente para esse projeto, para essa reconstrução. Assim, você ouve de diversas pessoas, cara, já era, fecha tudo e vai embora, e tudo mais. E eu só conseguia pensar na história de 35 anos, no nome que a gente construiu, no legado do meu pai, do meu avô, nas 90 famílias que dependem daquele negócio, sabe assim? A gente ouve uma série de histórias horríveis por aí do cara que vai lá, lesa um monte de gente e vai embora porque o dele tá garantido. Nada disso, tipo, isso nunca foi uma opção pra gente, nunca foi uma... Tem uma frase que é da NASA, né, que é failure is not an option. A falha não é uma opção na engenharia aeroespacial. O homem não chegou na Lua porque ele acreditou que podia falhar. Não, a gente vai acreditar que vai dar certo. O otimismo, ele tem que ser uma lei ali. Então, meu pai ali, depois
Dessa primeira noite, o incêndio durou 10 dias. Foram 10 dias de batalha com o pessoal da brigada da empresa. Eu só tenho a agradecer aos funcionários da empresa. Eu tenho o melhor time do mundo, eu não tenho o que falar. Pessoal, realmente, ali você vê quem são as pessoas que de verdade são pessoas fora da curva e vestem a camisa da empresa mais do que você esperava. E sem essas pessoas a gente não estaria vivo hoje. Eu tenho que falar isso, eu já falei internamente em diversas oportunidades na empresa e eu friso isso todo mundo. A empresa é o que ela é por causa das pessoas que estão dentro dela. Então a gente conseguiu passar por 10 dias de fogo sendo combatido pelo time de brigada, porque o corpo de bombeiros, eles aparecem lá quando você liga e fala, olha, piorou a situação. O dever de controlar um incêndio, isso é algo que eu não tinha a mínima ideia, porque a gente não se prepara para passar por um incêndio. Quem tem que fazer a manutenção ali depois que o incêndio está controlado é a equipe de brigada da empresa. Então você liga para caminhão-pipa, conta com a água de tanque das empresas ao redor, você tem que fazer esse combate 24 horas com o seu próprio pessoal lá dentro. A gente tinha uma empresa que você contrata e faz esse primeiro socorros e tudo mais, eles te ajudam. Mas tem um preço. E ali você fala assim, eu já perdi tudo. Queimou tudo. Da onde que eu ainda vou pagar esse pessoal? Então a gente fazia um trabalho a muitas mãos ali. Eles faziam a contenção de resíduos do incêndio e a gente fazia esse combate ali de longa distância com as mangueiras pressurizadas e a caixa d'água e caminhão-pipa e vai contendo, porque o fogo ele não se extingue, ele queima até acabar o que tem para queimar, você não apaga o fogo se apaga sozinho, né? Então foram 10 dias de 24 horas morando dentro da empresa, basicamente. Vai para casa tomar banho, dormia 1 hora, porque você não consegue dormir, volta para a empresa, arregaça as mangas e cai para dentro do desafio de novo. Mas aí vem a história de superação. A gente demorou 2 dias para faturar a primeira nota. Você fala assim, cara, mas vocês perderam todo o maquinário. Tava pegando fogo. Vocês perderam... Ainda o fogo tava lá. Você ainda... Na fábrica ali, a fábrica ela é um pouco afastada do prédio do administrativo. Então a gente conseguia operar dentro do prédio do administrativo sem riscos. Isso era tranquilo. Mas toda a nossa infraestrutura operacional foi comprometida. Então dali você tem que contar com os verdadeiros amigos. O pessoal ali das redondezas se prontificou. Ó, guarda caminhão aqui, que cabe aqui. Se você precisar guardar produto, eu tenho um espaço aqui para você colocar o seu produto, eu movimento para vocês. Não vamos deixar esse sonho morrer. A gente recebeu apoio até da concorrência. Você nunca imagina que o seu concorrente vai ligar para você e falar assim, o que você precisa para não quebrar? O cara quer tomar o seu market share. Mas, por incrível que pareça, essa foi uma grata surpresa que a gente teve. O pessoal entrou em contato e falou assim, olha, a gente respeita muito a história do seu pai. Seu pai é um empreendedor exemplo e a gente não quer que pessoas que trabalham honestamente num mercado que está cada vez mais difícil de se trabalhar, que eles saiam por conta de um acidente dele. Então, o que a gente pode ajudar para vocês? Então, a gente conversava com o fornecedor... Fornecedor, você consegue mandar produto pra gente continuar vendendo, não parar o fluxo de caixa aqui, mas me pedala aí 60 dias pra pagar vocês? Não, beleza, deixa com a gente vai colaborar. Então, a gente, no dia seguinte, a gente já tava entrando em contato com fornecedores, falando, ó, me manda o que você tem disso, que eu vou estocar aqui no pessoal da frente. E a gente começou a fazer esse trabalho. Como que eu arrumo? As impressoras que emitiam nota e os computadores estavam lá embaixo. Gente, quem tem computador em casa, traz notebook aqui. O pessoal do TI, ajuda a gente aqui a configurar a VPN. Ó, pessoal que não precisa trabalhar fisicamente aqui, vai todo mundo para casa online, vamos colaborar. Fazer acesso via VPN no servidor, vamos trabalhar. Só fica na planta quem realmente precisa estar aqui para tocar a operação. E vamos pra cima, vamos trabalhar. E, gente, foi uma aula de união. A união faz a força. Isso é indiscutível. Em 2 dias a gente conseguiu sair a primeira nota fiscal. Cada pequena vitória era uma lágrima que escorria internamente, porque na hora ali você não quer demonstrar nenhuma fraqueza. E uma alegria e aquele sentimento, aquela vontade de vencer e aquela esperança vai te tomando e você fala, cara, eu não posso desistir. Eu não vou nem dormir o quanto tempo que precisar, mas a gente vai pra cima. E aí você vai fazendo esse trabalho. Você vê, ó, quem aí tem uma maquinazinha pra emprestar pra gente conseguir ligar aqui e voltar a produzir algumas linhas que são mais simples de fabricação. Porque um know-how você não perde. O fogo não te toma o know-how. O fogo não te toma o seu nome no mercado. As suas conexões. Então,
isso é o que a gente falou, a gente não perdeu tudo, a gente perdeu todo o dinheiro, a gente perdeu parte dos meios de produção, mas a gente tem muita coisa. Então vamos fazer isso daqui valer e vamos reerguer tudo. E 3 meses depois a gente tava com 90% da capacidade produtiva de volta. Caramba, é muito louco ouvir isso, porque é uma coisa surreal, uma coisa que não faz parte da vida das pessoas. O que você disse, você nunca imagina que isso vai chegar até você. Você vê essas catástrofes pela televisão, pelos noticiários, mas jamais imagina que isso vai atingir você. Então, ter todo esse ânimo, essa força de vontade de continuar, apesar de uma situação tão drástica dessa, né? É realmente um poder, graças a Deus, que é atribuído a você naquele momento, que é de um baita de um guerreiro, né? Então, muito legal que você conseguiu tomar esse protagonismo, apoiar seu pai e mostrar também para os funcionários, já que você era o líder ali, de que vocês iam continuar apesar dos pesares. Então, que bom que em 2 dias vocês conseguiram emitir uma nota, tem que emoldurar isso daí, pendurar lá, pegar essa nota. Eu estive lá no seu escritório, eu vi, né, a janela derretida, né? Então, assim, de fato é triste você ver tudo o que aconteceu, mas existe uma felicidade por detrás, porque você superou esse obstáculo e teve a oportunidade que poucos tiveram de viver o desastre e agir diante desse desastre. E viver também um pouco do que seu pai viveu, do que seu avô viveu, né? Porque, como você disse, dificilmente você estaria lá para criar do zero, você estaria lá para conduzir o próximo degrau, o próximo passo. E você teve essa experiência triste, desafiadora, com o bolso vazio, porque agora você tem uma conta para pagar, né, para o acionista, para terceiros, mas você tem amizades e fortalecimento do mercado que talvez você nunca tenha nem visto antes. Né, dos parceiros ao redor, dos concorrentes, dos colaboradores. Então, acho que isso é o que mais vale. É esse intangível que foi criado e que faz com que você, para o mercado, seja alguém capaz de seguir adiante a história da tua família, né? Então, exato. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns por ter vivido isso, parabéns para os seus funcionários, né? Para todo mundo que tá lá, inclusive pro Fabião que nos conectou, né? Mas assim, ter isso dentro de casa é incrível, Então, sem dúvida, você tem aí um próximo passo brilhante, o futuro da companhia para mais 35? Se Deus quiser. Mais 35, né? E aí, ver quem serão os filhos, ou o filho que vai cuidar disso no futuro, sucessor, né? do sucessor. Então, mas acho que você tem uma cabeça muito boa, isso tudo te amadureceu bem, te fez um profissional ímpar no mercado, e que bom pra Basile de ter você lá, porque aí você consegue, acho que você já conseguiu cumprir aí pelo menos uma visão 100% do que um empresário tem, até um pouco mais, porque nem todo mundo viveu um desastre dele. E como é que você vê o futuro a partir disso? Bom, o futuro é assim, eu herdei isso do meu pai de ser extremamente otimista em relação às coisas. Eu acho que o empreendedor que não é otimista, ainda mais no Brasil, ele não sobrevive. Você tem que acreditar piamente na sua capacidade de transformação e de se reinventar. A gente cada hora tem um regime tributário diferente, aquela coisa que no Brasil até o passado é incerto, né? Mas a gente tem que acreditar, o Brasil ele é ímpar em algumas coisas, a gente tem as maiores riquezas naturais do mundo, a gente tem uma coisa que é muito diferente, a mente do brasileiro, ela funciona completamente fora da curva de todo o resto do mundo. A gente, por toda a nossa história, a gente se reinventa com uma facilidade que qualquer gringo inveja. E eu acho que talvez se a nossa empresa não fosse no Brasil, a gente não estaria vivo hoje também, porque a capacidade de reinvenção do pessoal lá é maravilhoso. Eu recebia sugestões de coisas pra falar, que eu falava, meu, essa ideia é genial, vamos colocar isso aqui em prática. E cada uma dessa ideia era mais um porcentozinho rumo à nossa sobrevivência, nosso renascimento das cinzas ali, literalmente. Então, daqui pra frente, o que eu vejo? Eu costumo falar pro pessoal lá dentro. Falei, pessoal, a gente tá tendo uma oportunidade única.
que poucas empresas têm. Todo mundo olha assim. Da gente pegar e fazer melhor do que o que a gente já fazia, porque a gente foi obrigado a fazer melhor. Então, o que a gente fazia que a gente achava que não era do melhor jeito possível? Ah, isso daqui, isso daqui, isso aqui. Vamos anotar isso daqui, vamos estudar tudo como a gente pode melhorar. Então, vamos lá. Pessoal da frota, a gente tinha a frota mais adequada possível. Ah, olha, tinha alguns caminhões que eram muito grandes e não entravam em alguns bairros ou algumas regiões que a gente precisava entregar. E o outro caminhãozinho, ele era um pouco pequeno demais para levar o óleo plastificante. Beleza. Vamos recalcular, vamos reprojetar a frota para a gente ter um melhor uso dos nossos recursos possíveis e conseguir atender melhor a nossa demanda hoje. Perfeito. A gente redesenhou completamente a frota. Fábrica. Vamos lá. O que a gente tinha de sistema de produção que a gente entende que não era o mais eficiente, o que não era melhor? Olha, a gente tinha misturadores e tal, máquinas tal, que a gente entende que eram de difícil limpeza ou que o tempo de setup era muito grande. Vamos buscar soluções para trazer uma máquina que a gente consegue otimizar o nosso tempo aqui nessa produção, fazer um produto com ainda mais qualidade. Perfeito. Time da produção, vamos trabalhar num projeto para isso. Pessoal do comercial, o que vocês viram de oportunidade aqui com o incêndio que a gente consegue se reinventar e atender melhor o nosso cliente? Ah, eu percebi que alguns clientes, eles não têm problema da gente realocar uma carga e outros têm uma demanda mais urgente para uma determinada região. Vamos trabalhar junto com o time da frota para a gente mudar a roteirização da empresa e ter um lead time mais curto possível aqui na nossa operação. Hoje a gente já trabalha com entrega na Grande São Paulo em 24 horas, mas para alguns outros pedidos a gente consegue prontificar para entrega no mesmo dia. Se você me ligar aqui, daqui a 15 minutos você pode vir buscar o produto. Então a gente falou, vamos aproveitar, fazer desse limão uma limonada. Vamos pegar tudo que a gente tem a oportunidade de redesenhar e melhorar com 35 anos de know-how que a gente não teve quando a gente implementou a primeira vez. Então o meu trabalho desde o incêndio vem sendo pegar tudo que a gente fazia e fazer melhor. De um jeito mais eficiente, que tome menos o tempo possível do pessoal em tarefas braçais e que a gente consiga estruturar processos e pessoas, eu sempre bato nessa tecla, para que isso aqui continue sendo um processo perene e a gente consiga evoluir cada vez mais. Então essa é o copo meio cheio, a moral da história. Não tem nada que venha pra gente que a gente não consiga tirar uma lição e se superar e aprender. Então, é tipo o plano JK. Foram 50 anos em 5 que eu vivi de gestão na empresa, né? Eu aprendi muito, venho aprendendo muito cada dia. Eu consigo colocar mais em prática e trazer mais as pessoas para dentro dessa operação para que a gente consiga construir uma história de sucesso junto. Então, acho que esse é o grande aprendizado e a empresa vai continuar. A gente só tem planos mais audaciosos. A gente abriu agora recentemente 2 filiais da empresa, uma em Franca e outra no Rio Grande do Sul. Legal. Não vai ser um incêndio que vai frear a gente, é só um foguinho, o resto a gente dá conta. Aproveitar que tá quente e avançar. Eu até brinquei, a gente tem que fazer, eu falei, pessoal, fizemos uma grande queima de estoque aqui, entendeu? Então o pessoal fala, como é que você consegue rir? Eu falei, a gente não tem tempo para chorar, cara. Essa é a genialidade do brasileiro, a gente consegue se reinventar, não importa a dificuldade. Então vamos pra cima que vai dar certo. Boa. Cara, não teria forma diferente da gente encerrar isso, porque acho que a gente cumpriu todo todo o objetivo que a gente tinha aqui, que era compartilhar o começo, o meio e a continuidade, porque não tem fim. Não tem fim. Não importa se pegou fogo, não importa se caiu muita água, não importa se tá quente, se tá frio, é continuar. Trabalho árduo, arregaçar as mangas e levar adiante o legado que alguém trouxe até aqui. E isso fica para você. Não importa se você é um funcionário, não importa se você é um herdeiro, se você é um sucessor. Você tem que entregar o seu melhor apesar das circunstâncias. Olha aqui o exemplo de superação que o Rodrigo está compartilhando com a gente. O negócio pegou fogo. Ficaram 10 dias lá com fogo ardente na fábrica, na estrutura. E aí, o que eu vou fazer? Quando que eu vou emitir a próxima nota? Como que eu vou aumentar a minha produção? Como eu vou melhorar a minha operação? Então, acho que isso é lindo. É uma inspiração para todos nós, porque a gente muitas vezes se depara com situações difíceis e a gente quer parar. Então, acho que a lição que fica aqui é: não pare nunca, não pare jamais. Continue apesar dos desafios que tem pela frente.
Cara, obrigado. Uma honra estar aqui com você, batendo agradeço esse a oportunidade de poder dividir essa história com o pessoal e acreditem no potencial das pessoas. Eu acho que essa é a grande lição, assim. A gente só chegou onde a gente chegou porque a gente teve muita gente que trabalhou duro ali e a gente deu oportunidade para essas pessoas mostrarem o trabalho delas. Eu acho que essa é a minha grande lição e a mensagem que eu queria passar para vocês. Boa, muito obrigado de coração mais uma vez por você ter se predisposto a vir aqui compartilhar uma parte tão sensível da tua história, da história da tua família, mas uma história muito linda, que é a continuidade de uma empresa de 35 anos que com certeza vai continuar impactando a sociedade, o mercado de borrachas, né, que é uma indústria tão específica, né, através da indústria química. Então, parabéns de coração, obrigado aí pelo que a gente está construindo e obrigado a você que nos acompanha. Toda semana nós temos conteúdos tão bons quanto esse, com empreendedores, executivos, profissionais das mais diversas áreas que estão dispostos a compartilhar um pouquinho da sua história, compartilhar insights, compartilhar aquele encorajamento que a gente precisa para dar um próximo passo nas nossas carreiras, não desistirmos e avançarmos em direção aos nossos propósitos, aos nossos objetivos e alcançarmos o tão desejado sucesso que todos nós queremos. Então, meu muito obrigado, até quarta-feira que vem e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.